Olá, nessa aula nós vamos tratar das transformações, né, da arquitrama. Nós até agora, no nosso curso de escrita criativa em 3 dimensões, nós viemos, né, das origens, né, da narrativa arcaica, tradicional, passamos pelo Aristóteles na sua poética, mostramos a partir ali da estrutura mítica para escritores, né, a jornada do herói, né, o herói de mil faces, e estamos chegando então num momento em que a gente vai analisar, né, a transformação que já acontece ali no final do século XIX, início do século XX, mas as condições para a transformação da arquitrama, né, que até então imperava, né, desde o Aristóteles até o final do século XIX, né, para outros elementos, né, outras formas de se construir tramas, que são a mini-trama e a antitrama. Pois bem, no design clássico, né, como vocês estão vendo aí no triângulo, nós temos na parte de cima dessa figura do triângulo o quê? A arquitrama, aí na parte de cima, e a arquitrama, ela se caracteriza pelo quê? É uma história, uma trama com causalidade, final fechado, tempo linear, conflito externo, protagonista único, realidade consistente e um protagonista ativo. Pois bem, até agora, então, tudo que nós vimos aqui no curso, do ponto de vista de estrutura, se relaciona muito com essa parte do triângulo, essa parte de cima do triângulo, né? E que tem a ver com esse design clássico, com essa arquitrama, essa trama arcaica, essa trama arquetípica que nós vimos aí, que ela é linear, que ela tem três movimentos, que ela vem, né, daquela maneira sendo contada desde ainda a época em que não haviam palavras, se desenvolvendo aí então, né, até o século XIX, quando vai começar então aí um período totalmente novo de transformações tecnológicas, de transformações culturais, e essas transformações na própria ideia de realidade, na própria ideia de ser humano, que vão impactar muito na arte como um todo e, claro, né, impactam muito na narrativa, impactam muito na literatura, na estrutura, nas estruturas de trama. Pois bem, no outro canto, vocês estão vendo, né, no canto esquerdo, nós temos ali o minimalismo, ou a mini-trama. E nesse canto, o que está escrito? Em vez de final fechado, final aberto. Em vez de conflito externo, conflito interno. Em vez de um protagonista único, multiprotagonistas. E em vez de, no lugar do protagonista ativo, um protagonista passivo. Pois bem, essas são as características da mini-trama, a diminuição dos elementos da trama, né, e um reposicionamento da importância da ação para dentro da história. Na verdade, uma diminuição da importância da ação, né, e nessa nomenclatura, né, que é a nomenclatura da mini-trama, do minimalismo. No outro canto, o que a gente encontra? A antiestrutura ou a antitrama. Pois bem, é uma revolução, já é uma mudança, é uma quebra muito grande numa história tradicional. Ela, inclusive, se coloca como antitrama, né? Ela não é uma trama normal. Pois bem, o que nós temos ali naquele canto? Nós temos a coincidência no lugar da causalidade, nós temos um tempo não linear no lugar do tempo linear, né, que vai indo do início ao fim, e nós temos a figura da realidade inconsistente, realidades inconsistentes. Pois bem, o que acontece? Por que esse triângulo tem esse formato, né? Por que na base da pirâmide nós temos ali a mini-trama e a antitrama, né? Quais são as grandes mudanças que nós temos na ideia de sociedade, na ideia de ser humano, na ideia de realidade e inclusive na ideia de tempo
O que nós temos de grandes transformações? O que acontece é que é o seguinte, até o século XIX, a imensa maioria das pessoas, na verdade a gente pode colocar bem mais adiante, no entanto, para a gente entender de maneira esquemática, até o século XIX, as pessoas imaginavam o mundo assim, ele era causal, uma coisa causava outra, outra causava outra, até o final, um sistema de causas e efeitos, né? Com um final fechado, com um tempo linear. A ideia que se tinha da realidade, a ideia que se tinha de ser humano, era que o ser humano, que essa pessoa era um protagonista único da sua vida, ele era um herói, era uma figura que ia levar a sua vida, né, a sua narrativa até o final, que a realidade era consistente. Pois bem, mas o que aconteceu, né, de tão transformador, né, nessa ideia de realidade, nessa ideia de ser humano, enfim, e de tão impactante na trama, de modo a gerar tanto a mini-trama quanto a antitrama? Pois bem, se nós pensarmos o seguinte, no século XIX, uma figura como Freud, né, final do século XIX, início do século XX, mas que já tinha lido no Dostoiévski, que já tinha se alimentado, tanto Nietzsche quanto Dostoiévski e outros, né, dentro da literatura, de um universo totalmente interno do ser humano, de um mundo totalmente inconsciente, em que aquela realidade do ser humano é uma parte apenas, né? A parte consciente do ser humano, ela é uma, né, das partes, o restante é um tanto gigantesco inconsciente e que inclusive faz com que se tenha, né, efeitos nesse nível consciente, faz com que essa vida consciente da pessoa seja menos, né, consciente do que ela própria imagina. Pois bem, o Freud diz isso. Veja, essa sua realidade, ela é uma realidade muito menos dominada por você mesmo do que, no fundo, você é. Você sabe menos sobre você do que, né, imagina ou do que supõe. Pois bem, imaginemos também que no século XIX, né, um pouco antes, nós temos uma figura como o Marx, e que vai dizer, vejam, a realidade, né, toda ela, né, o que nós temos é uma superestrutura, uma estrutura, no entanto, ela é, né, condicionada por uma infraestrutura, por uma estrutura econômica, e essa estrutura econômica é que faz com que aquela, né, superestrutura, aquilo que aparece, né, esta sala, esta câmera, o mundo ao meu redor, ele está condicionado por essa estrutura econômica. Portanto, abaixo, né, e condicionando todo o mundo, existem estruturas que fazem com que o mundo não seja exatamente assim como a gente está vendo. O mundo decorre de outros elementos e esses elementos são praticamente, né, são invisíveis. Tanto o inconsciente, né, no Freud, quanto, né, essa estrutura econômica no Marx, por exemplo, já mexem totalmente com a ideia que se tem, né, da realidade e que se tem, inclusive, do ser humano. Por exemplo, a ideia de que você... a ideia de tempo, né, que é uma outra transformação muito grande também, aí, final do século XIX, início do século XX, né, em que nós temos uma figura como Einstein, por exemplo, né, no início do século XX, que a figura vai falar de uma teoria da relatividade. Ele vai dizer o espaço é curvo, a menor distância entre dois pontos não é uma linha reta. Né, ele vai estabelecer uma ideia de tempo que não é um tempo linear, que inclusive né, com determinadas condições seria possível voltar ao passado, né, numa determinada... é uma lógica completamente contrária àquilo que as pessoas têm, né, do senso comum, daquilo que se enxerga na realidade. Pois bem, nós temos aí umas figuras importantíssimas também no início do século XX, não só o Einstein, mas o Max Planck, né, o Niels Bohr, o Heisenberg, o de Broglie, essas figuras que vão dizer o seguinte, que no mundo do muito pequeno também, não apenas no mundo do muito grande, ou seja, não só do ponto de vista da teoria aí da relatividade do Einstein, mas no mundo do muito pequeno, no mundo quântico, quando a gente vai, né, para o nível atômico e vai dividindo algo, no final das contas, a menor partícula da matéria não é uma partícula. Ora se comporta como partícula, ora se comporta como onda. Ou seja,
No mundo do muito pequeno, no mundo do atômico, do subatômico, o que nós vamos ter não é essa realidade essa consistência que nós estamos vendo. Essa cadeira não tem a consistência que eu imagino que ela tenha, né? Ela não tem ela só é uma concentração de energia que bate nessa outra concentração de energia que é a minha mão e por isso é que elas não se confundem. No entanto, elas são onda e partícula ao mesmo tempo. Pois bem, uma vez que você tem essa ideia da realidade totalmente diferente de uma realidade consistente, linear, tradicional, organizada pelos dogmas, organizada de fora para dentro, de uma maneira tradicional, você começa a ter uma revolução, uma transformação muito grande na perspectiva que o homem tem de si mesmo e na perspectiva que o homem tem do mundo ao seu redor. Pois bem, chega uma figura como o Nietzsche, por exemplo, no final do século XIX, ele vai desconstruir toda uma catedral, enfim, um edifício da racionalidade ocidental, e vai colocar abaixo pilares importantíssimos de como a gente vive, como a gente pensa. E nós vamos ver também, por exemplo, no existencialismo, já uma outra perspectiva da vida, uma outra perspectiva da realidade, em que a existência precede a essência, ou seja, não é a essência e depois a existência, mas é uma existência que vai fazendo a essência, ou seja, o ser humano não é essa figura que ele acha que é. Vai pegar um Heidegger, por exemplo, e o Heidegger vai dizer que nós somos um ser com os outros, não somos pessoas isoladas, toda uma articulação que nós temos com as pessoas, com a vida ao nosso redor. O Ortega y Gasset vai dizer, eu não sou eu sou eu e minha circunstância. Portanto, ele vai dizer, é um conjunto, eu sou um binômio, eu-circunstância. Se a circunstância muda, eu mudo também. Portanto, esse protagonista que parecia ser uma figura ativa e que ele era isolado do mundo, veja, ele não tem mais consistência nenhuma. Essa figura não é mais o herói que achava que o mundo era de um jeito e ele era uma figura apartada desse mundo, um ego que se desenvolvia nesse mundo e fazia a sua aventura se desenrolar nesse mundo de uma maneira totalmente dirigida por ele, pelas suas ações. Pelo contrário, não é isso que acontece. Pelo contrário, o que acontece é que você é um ser com os outros, é um eu-circunstância. E por aí vai. Portanto, cada um dos elementos que organizam a parte de cima do triângulo começa, cada um desses elementos começa a ser colocado em crise. E é uma crise vigorosa, uma crise gigantesca, não é? É uma crise que atinge a causalidade. Por que a causalidade? Veja bem, quando a gente vai enxergar, vai ver um cinema francês, o Godard, por exemplo. Godard, os filmes dele são filmes baseados na coincidência e não na causalidade. De uma coisa causar outra, uma coisa causar outra. Por quê? Porque a coincidência é algo mais real. A vida é muito mais coincidência do que causa e efeito com consequência. Na verdade, o mundo da vida ele é muito mais coincidente do que causal. O final fechado, por que o final fechado se transforma num final aberto no minimalismo? Porque eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho condições de ter aquele fechamento que o Aristóteles imaginava para o mundo, para a vida e para as coisas, enfim, para a história que está sendo contada. Na verdade, as histórias no minimalismo, por exemplo, que é esse outro momento aí, da trama, ele tem mais um ponto de interrogação final. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, portanto, não tenho condições de terminar ele do ponto de vista positivo. Ou negativo, não tenho. A tradição americana, a tradição do cinema industrial americano é o final positivo. Porque também tem um otimismo na sociedade americana que vem de outros elementos que precisam também ser colocados, e que tem a ver, com esse tipo de cinema que acaba gerando finais que são finais edificantes para a humanidade, passando alguma moral, algo de uma maneira certa, correta de viver. Pois bem, tudo isso começa a entrar numa crise muito grande, e quando a gente sai então desse ponto do triângulo, da causalidade, do final fechado, do tempo linear, do conflito externo,
Veja bem, o Freud, ao colocar a questão de que você tem mais conflitos internos do que imagina, pois bem, essa história começa a ser muito mais interessante que você vá em direção aos seus conflitos internos do que, né, do que os conflitos fora de você. Pois bem, isso é uma transformação muito grande na própria consciência de quem é, né, do que a pessoa é. Né, todo esse inconsciente que está aí compondo o consciente. Né. O protagonista único, que também entra em crise, uma vez que você não domina totalmente a sua vida, você é um ser com os outros, né, um eu circunstância. Essa realidade consistente, que ela não é tão consistente assim, eu não sei exatamente o que ela é. Né? Ela entra em crise com a física quântica, ela entra em crise com várias outras teorias que vão chocar, né? Chocar o senso comum e se chocar, né? com as tradições e com as outras formas de explicação do mundo e esse protagonista ativo. Né? Pois bem, o interessante é que todos esses elementos a gente já vai ver também no século XIX, de alguma maneira, na literatura do Dostoiévski, de alguma maneira você vai ter ali esse protagonista, né, passivo, né? E no Chekhov também, essas figuras que vão trazendo a trama para esse canto, né, esse canto que é o canto do minimalismo. Onde está o quê? Final aberto, esse final não sei, né? Aí chegando, né, naquela formulação do Chekhov, né, sem trama e sem final, né, esse final fica aberto, com ressonância para dentro, né, do leitor. O conflito mais interno do que externo, né, o homem do subterrâneo, o Raskolnikov e, enfim, diversas outras personagens aí que vão desenvolvendo os seus, né, conflitos internos mais do que externos. Essa figura de multiprotagonistas que também se vê, né, bastante no cinema europeu também, né? E esse protagonista passivo, em que na verdade as coisas acontecem mais com o protagonista do que o protagonista faz acontecer. Aqui é o caso do Homem do Subterrâneo, para ficar num exemplo, mas são inúmeros exemplos, principalmente, né, na literatura do início do século XX, né, que a gente vai ter esse tipo de transformação e esse interesse, né, por uma trama que vai desenvolvendo esse protagonista mais, né, passivo do que ativo. Por exemplo, O Estrangeiro, né, do Albert Camus, em que a gente tem ali, por exemplo, o Mersov, né, do Estrangeiro, que tem isso, essa figura, né, do existencialismo também, esse protagonista passivo, mais do que um protagonista ativo. As coisas estão acontecendo ao redor dele. Né? E aí, o que acontece também, né, que essas mudanças todas são mudanças, como eu falei aqui, mudanças de consciência sobre o ser humano, mudanças culturais, mudanças na ciência, né, no conjunto das coisas de que estamos cientes, ou seja, a ciência. Também mudanças na tecnologia, né? O cinema vem para embaralhar muita coisa e para também colocar, para liberar outras, né, outras possibilidades de realização, né, de tramas. E com isso nós temos, por exemplo, no início do século XX, as figuras ali que vão trabalhar bastante não apenas com o minimalismo, mas também vão trabalhar com a antitrama, que é o caso, né, dos dadaístas, mas é o caso dos surrealistas, né, da literatura, da poesia e também, né, no cinema surrealista, que a gente vai ver esse uso, né, da trama de uma maneira totalmente invertida. Não tem tanto interesse a trama, tem interesse, na verdade, em desorganizar essa trama, porque o mundo é muito mais surreal do que real. Né? Essa é a ideia. Né? Você não tem mais esse domínio da narrativa de um ponto de vista linear. O importante é o não linear, a coincidência e mostrar que a realidade é inconsistente. Pois bem, essa é a base, né? A base dessa forma, né, de ver a arte. E aí a arte de vanguarda e a literatura de vanguarda, claro, está dentro desse conjunto, né, de arte de vanguarda. Elas vão, né, essa arte vai explorar muito, vai trabalhar em termos, né, de minimalismo e também de antiestrutura, né, de uma estrutura não tão fechada, não tão blocada quanto aquela estrutura arcaica, né, a que está em cima, na parte de cima do nosso aí triângulo. Né? Agora veja bem, o que o Bob McKee fala em relação a esse triângulo? Se você quiser ficar rico, você escreve a parte de cima. Se você quiser ficar pobre, escreva na parte de baixo. Pois bem,
Ele está falando exatamente da posição da indústria do cinema. E ele diz o seguinte, porque ocorre que a grande maioria das pessoas ainda acredita que o mundo é igualzinho à parte de cima, que não tem conhecimento, né, de que o mundo possa ser inconsistente, de que esses outros elementos que colocam em crise a nossa percepção da realidade, eles não têm tanto acesso quanto aquele público, né, enfim, que é esse público que consome o design clássico, que consome a arquitrama até hoje, né? Portanto, assim, a indústria se organiza, se orienta por esse tipo de público, que é um público que pensa da mesma forma como se pensava, né, até o século XIX, em termos de final fechado, causalidade, tempo linear, conflito externo, protagonista único, realidade consistente e protagonista ativo. Uma outra coisa importante e que se vê bastante também é que entre, né, esses pontos, esses extremos do triângulo, existem vários artistas, tanto escritores como cineastas, que eles vão fazendo uma aproximação, por exemplo, da arquitrama com o minimalismo. Então você tem da arquitrama para o minimalismo, você poderia encontrar vários autores que têm elementos da arquitrama e elementos do minimalismo. Então não é que você tem os pontos do triângulo, né? No entanto, entre eles você tem uma infinidade de possibilidades de construção, né, da sua forma de se relacionar com a trama. Pois bem, você pode ter o quê? Uma trama que ela tenha elementos de antitrama e elementos de arquitrama. Né? Então você tem uma história convencional, uma história que tenha um protagonista ativo, no entanto você vai ter uma realidade inconsistente. Sim, no cinema nós temos isso, né? Nós vamos ter coincidência, né, com final fechado, nós vamos ter causalidade, mas nós vamos ter, né, algum outro elemento da antitrama. Essa organização também, né, ela depende muito da sensibilidade do criador, né, daquela figura que está estruturando uma história não convencional. Ele não está estruturando apenas como uma arquitrama, algo clássico, algo convencional, mas ele está buscando se aproximar, ora, né, de um ponto, como o caso da antitrama, ou, né, se aproximar do minimalismo. Então, da mesma forma, a gente vê, né, por exemplo, nos Estados Unidos, em uma produção já se aproximando bastante, né, de um ou de outro ponto, né? Vamos lembrar aqui, por exemplo, do Show de Truman. O Show de Truman é uma história linear, é uma arquitrama. No entanto, essa arquitrama, a realidade, ela é inconsistente, né? Ela não é uma realidade consistente. A figura vive numa realidade e há uma outra realidade a qual ele não tem acesso. É uma realidade inconsistente que faz parte e que organiza, né, esse mundo de uma maneira totalmente diferente daquele que ele tinha acesso. Portanto, esse elemento de realidade inconsistente, né, vai ser explorado dentro de uma arquitrama e criando, então, né, uma forma interessante, bacana de se criar uma história, né? Do mesmo modo, né, essa figura ali que vai do minimalismo para a anti-estrutura, né, na vanguarda tem bastante isso, que é um tipo de história que você pode ter, né, conflito interno com coincidência, né, protagonista passivo com realidade inconsistente. Você vai fazendo elementos de um ou de outro, né, lugar aí desse triângulo para criar a sua história de uma maneira também não convencional, né, não blocada, fechada num ou outro ponto da história. Num ou outro ponto desse triângulo, quero dizer, né? Portanto, é muito importante que a gente leve em consideração, que compreenda, né, que esse design da escrita, esse design clássico, ele corresponde a uma ideia, né, de mundo, a uma ideia de ser humano, uma ideia tradicional de ser humano, uma ideia tradicional de sociedade, e ela vai se transformando, né, intensamente à medida que a sociedade e que o mundo vai se transformando e que as tecnologias vão avançando e como também nós vamos nos relacionando, né, com descobertas e com possibilidades de enxergar a nossa própria trama, a nossa própria narrativa. Grosso modo, se trata da nossa narrativa, enquanto humanidade, enquanto sociedade, enquanto humanidade.
que é à medida que nós vamos descobrindo elementos sobre como funciona o mundo, elementos sobre como a sociedade funciona, à medida que nós vamos tendo conhecimento antropológico, sociológico, econômico, tecnológico, né? À medida que nós vamos ampliando a nossa percepção do mundo, nós também vamos complexificando a nossa visão da história que nós contamos sobre nós mesmos. Por isso tem, né, essa evolução da arquitrama, da trama tradicional, convencional, né, passando aí para esses elementos de mini-trama, de antitrama também, né? E como eu já disse, mais uma vez citando, né, desde o início do nosso curso, citando Aristóteles, a virtude está no meio, ou seja, entre, né, os vértices aí do triângulo, a gente pode também ir buscando outras formas, que são as nossas formas mais autônomas, menos blocadas, né, e menos convencionais de se criar uma estrutura. Na próxima aula, nós vamos tratar então da economia, né, do design da escrita. A gente vai compreender um pouco que elementos estão colocados aí do ponto de vista econômico e também do ponto de vista educacional e que fazem com que o público se relacione com uma ou com outra ponta do triângulo.